Então, minha gente, nós estamos, como vocês já fizeram desde a prece de abertura, nós sempre fazemos a mesma evocação. Que seja um novo começo, um novo período de renovação, que a gente possa usar o conhecimento que a gente tem, porque a nossa própria companheira disse que, na abertura, dizendo que o conhecimento, ele nos liberta, que o conhecimento nos abre as portas, né, do entendimento das questões da vida. Mas, além disso, nós precisamos pensar qual é a capacidade e o potencial que a gente tem de materializar aquilo que nós conhecemos e daquilo que nós sabemos na vida. Então é muito comum, porque assim nós somos fadados a desejar sempre as coisas melhores para nós, a felicidade e o equilíbrio. Quem não deseja isso, não encarnou ainda. Né? Porque a gente está encarnado, a gente quer o melhor. Independente do que seja esse melhor para cada um, melhor é diferente um para o outro. Mas nós estamos sempre buscando coisas que sejam estáveis, que nos harmonize. A gente gostaria que assim o ano virasse, assim a família ficasse maravilhosa, né? Os parentes ficarem todos bons, a gente bons, que os parentes bons com a gente, não é isso? A gente gostaria que o emprego, assim, de repente alguém falasse, olha, vou te promover, desse um aumento, né? Desse uma melhora, aparecesse um emprego melhor. Então a gente gostaria que o mundo atendesse às nossas expectativas. Oi, Leila, você, a filha, está aí? Ah, que prazer vê-las. Então, você tem aquela expectativa. E em cima das expectativas, que é perfeitamente natural, que nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, mas a gente quer que algo seja seguro, tranquilo para nós. Mas nem tudo acontece na proporção e na medida do que nós desejamos. Então hoje eu vim aqui perguntar para vocês assim, é ano novo? Vida nova? Em que sentido é vida nova? De que maneira nós olhamos o ano novo? Não é? Porque tudo é muito representativo para nós. Eu vou fazer uma primeira pergunta para nós aqui. Olha, quer ver? Essa primeira é assim. Qual o simbolismo da renovação do ano novo se todos os dias são iguais? 31 de dezembro ou 1º de janeiro não é a mesma coisa? Simbolicamente, sim, mudou. Começa um ano novo. Nós estamos sob uma egrégora energética assim maravilhosa, está todo mundo naquele pique, né, naquela energia, e a gente vai buscando os paliativos, né, os meios mais fáceis da gente resolver os nossos problemas mais intricados. Então a gente acredita que algumas práticas, alguns rituais, alguns cultos vão resolver, não é isso? Tá? O famoso pular 7 ondinhas, comer a romã, não é isso? Quantos grãos de romã, gente? Ah, se for 6 não vai, não. Se for 6 não dá, já é 7, né? Então assim, nós temos diversos rituais que fazem a gente pensar sobre uma forma mais simples, menos dispendiosa. Então a gente evoca o quê? Evoca o universo. Nós evocamos através do pensamento e desejamos que o universo esteja a nosso favor. Né? Então renovar é bom, renovar faz parte da nossa história. Então nem todo dia é dia de renovar o nosso destino. Dia 31, dia 1º de janeiro, dia 2. Acontece que algumas renovações, que a gente vai conversar um pouco, elas obedecem a alguns princípios de uma observação acurada e profunda sobre o que nós desejamos, qual é o tamanho da situação que nós estamos desejando transformar, qual é a capacidade que eu tenho de transformação. É isso? Qual é a minha capacidade de resiliência, de suportar, de vencer? Gente, me perdoe, eu não abaixei meu volume. É meu irmão chato. Pronto, desculpe. Então assim, qual é a minha capacidade de resiliência? Qual é a minha capacidade de poder imprimir qualidade, força, energia, determinismo, fé, coragem para lidar com aquela situação? Então esse é o primeiro ponto. O outro ponto importante para nós é esse aqui, ó. Por que só planejamos mudanças, transformações e atenções especiais nessa hora do calendário romano? Né? Por que só nessa época a gente faz? Por que não faz no meio do ano, né? Outra, tem mudanças que só acontecem programadas pelo tempo? Então a gente planeja, mas tem coisa que o tempo vai resolver. O que é o tempo? O tempo especialíssimo da vida é o tempo de Deus. É o tempo do outro com quem nós convivemos, que a gente gostaria de fazer uma mudança aí boa, ele não muda. É o tempo de Deus que vai promover certas coisas.
E a gente sabe que dentro do tempo de Deus, alguns acontecimentos, a gente não tem que tomar isso como um chavão pré-estabelecido, mas é uma regra do universo. Algumas coisas dentro do tempo de Deus só acontecem mudanças e transformações quando nós já tiramos a experiência necessária daquele tipo de experiência que nós estamos vivendo. Então, por mais que a gente deseje, a gente tem que aprender que alguns acontecimentos são importantes para que a gente possa desenvolver algo muito mais profundo, que é a renovação individual, a nossa renovação espiritual. Então nem sempre nós vamos buscar e conseguir as coisas no imediatismo da vida. A vida vai fornecer para nós experiências que fazem parte do pacote. E às vezes não é só nosso, mas pertence a outros com quem nós convivemos, os ambientes onde nós estamos reencarnados. Então o negócio é sentar e ficar esperando o tempo de Deus chegar. Não. Qual é a experiência que você colhe no tempo que Deus te fornece? Porque uma coisa eu vou dizer a vocês, tem conquistas que elas acontecem na intimidade da alma e ela não se expressa no exterior. Tem conquistas de fora que comprometem muito o nosso mundo interno, se não tiverem devidamente equacionados as conquistas pelos caminhos mais éticos e mais moralizados e mais adequados possíveis. Porque a gente às vezes está imbuído daquela fantasia do mundo que o ter é muito importante, mas ele não é maior do que o ser. Quando o ser fica subjugado ao ter, nós podemos às vezes usar os mecanismos e os meios do mundo, às vezes os caminhos ilícitos, para chegarmos a algum objetivo, da qual nós fazemos a seguinte comparação, assim, olha, no mundo é assim que funciona. E a lei do mais esperto, quem pode, quem não pode, se sacode. Então, a gente usa meios para chegar a um determinado ponto. E aí nós vamos conquistar às vezes. Mas a grande questão é, sempre isto vai ser dessa forma. Seja a idade que qualquer um de nós temos, um dia o ciclo fecha. E quando o ciclo fecha, nós somos constrangidos pela própria consciência a avaliar de que maneira nós usamos o nosso tempo. O que nós conquistamos no tempo que nos foi concedido. E aí nós temos que prestar conta da nossa própria consciência. Então tudo isso está dentro do caráter da renovação, do desejo que a gente tem de melhora. Uma outra questão aqui, olha. Tem mudanças que só acontecem pela vontade de terceiros? Depende do outro. Não depende de você. Opa, tá bom? Renovar depende do outro. Você quer que as coisas se renovem no ambiente da sua casa, no ambiente doméstico. Mas o outro está na outra faixa, ele vibra em outro padrão, ele não está muito ligado a você, não está muito intencionado a seguir um padrão que você, às vezes, a família inteira quer, mas tem um elemento que não quer. Então a gente, olha, começou o ano novo, agora a gente vai fazer uma prece coletiva aqui, o sujeito, a sujeita vai receber tanta energia que vai acordar hoje, vai parecer um anjo. Acorda? Não acorda, né? Está do mesmo jeitinho, na mesma medida às vezes, né? E às vezes até a prece é tão boa que ele se sente tão mal com tanta coisa boa, né, que ele fica mais ruim no outro dia seguinte. Né? Tem tudo isso. Outra pergunta. A situação do planeta, moral e espiritualmente, interfere em nossa mudança de vontade de renovar? Hoje o mundo como está? O mundo é o nosso campo de ação, nossa escola abençoada de aprendizado. Mas o mundo cria muitos empecilhos para nós. É fácil ser calmo, sereno, tranquilo no trânsito. Quem acha que sim, por favor, levante a mão que eu vou dar um abraço. Tem gente que vai ganhar um abraço no fim. Tem gente que realmente aprendeu a lição e sabe que nada abala, porque já sofreu muito. Ou já sofreu algum empecilho gravíssimo de terceiros. Aí é complicado, né? É fácil você viver num mundo onde um país é dividido e a gente fica completamente consternado numa situação em que a gente não sabe para onde corre, para onde vai. Tem hora que está tudo bem, daqui a pouco está tudo ruim, né? O planeta em geral está em turbulência moral, de princípios e de valores. E a gente está inserido no contexto. Está inserido no contexto. Então, é uma outra coisa que está associada à nossa mudança.
Antes do entusiasmo pela vida nova, fazemos uma avaliação de nossa capacidade e um planejamento de acordo. Né? A gente, no final do ano, a gente está naquela efervescência do entusiasmo, né? Ano que vem, puxa comigo. Que vem, eu vou. Resolvo tudo. Né? Será que a gente faz uma avaliação de capacidade de planejamento de acordo? Será que a gente calcula, fala assim, não, eu vou fazer mudanças compatíveis à minha capacidade. Na verdade, eu vou fazer um planejamento e vou me pautar melhor do que eu me pautei o ano passado. Vou me organizar melhor. Ou eu estava muito impulsivo ano passado, qualquer estímulo eu já explodia. Então, agora acho que eu vou me pautar em ser mais contido, vou fazer minhas orações, vou fazer um planejamento e vou assim, não vou estabelecer nenhum padrão muito acima da minha capacidade, mas planejar de acordo com a minha capacidade de mudança. Até para a gente não viver a frustração, né, gente? Que a gente se frustra. Você planeja, depois aquilo não acontece, fala, meu Deus. Né? Então, planeja de acordo com sua capacidade. Veja direitinho se você pode fazer aquilo. Se não dá, reduz um pouquinho. E a gente vai no embalo e acha que pode tudo. Qual a conquista mais difícil para a gente? A material ou a moral? Eu fui numa outra casa, a pessoa fala assim, para mim é a material. Eu falei, nossa, então a moral tá. Não, a moral também, mas tá menos, é menos do que a material. É a realidade da pessoa, né? As duas são difíceis e as duas pedem atenção, né? nem muito a César, nem muito, né? Tem que ser uma coisa ponderada, né? Outra questão, existem situações que por mais que desejamos e sentimos a profunda necessidade da mudança e transformação, não conseguimos, como se tivéssemos uma barreira interna impedindo a iniciativa e até bloqueando nossa ação. Entenderam a questão? Você quer muito, mas parece que tem alguma coisa dentro de você que não é fácil. Eu tive num médico que, algum de vocês já sabem, né? Eu sou um problemático com o estômago, né? Minha parte digestiva é péssima, mas eu estou sob remédio, sob cuidado. E eu agora arrumei um médico homeopata conhecido, no meio espírita até, muito bom, Dr. Cid, né? Fui no Dr. Cid. Sentei lá, o Dr. Cid ficou 1 hora e 20 minutos conversando comigo. Nunca fui tão bem atendido por um médico como com aquele ali. Ele me ouvia, ele fazia as perguntas, depois ele abriu os livros e falou, olha, lê esse texto. Você acha que esse texto encaixa com você? A primeira leitura que eu fiz, eu falei, eu vou embora, eu não quero mais saber desse médico. Ele foi me encaixando. Aquilo foi me dando um estado de angústia, né? No final ele falou, olha, você tem 2 problemas para resolver de emergência, além de você tomar os medicamentos que eu vou passar. Esse e esse, que eu não vou contar, né, gente? Esse e esse, né? Esses 2 são fundamentais e básicos para você. E eles detonam, então você tenta resolver. Tem alguma coisa aí que você gostaria de me contar? Aí eu fiquei entusiasmado e comecei a contar algumas coisas. Aí ele foi se animando e eu me animando. Daqui a pouco ele falou assim, você tem algum cantinho na sua casa onde você tem coisas guardadas que você não mexe e não entra lá de jeito nenhum? Dr. Cid, tenho. E você não entra por quê? Não consigo. É sério, gente, não consigo. Eu entro com entusiasmo, quando eu entro, eu saio de lá, crise alérgica, crise estomacal, dá tudo que vocês possam imaginar. Aí eu já pensava que era ácaro, não tem nada a ver com ácaro. Vai com máscara, só falta com um balão de oxigênio para fazer o serviço. Aí ele falou, então, onde estão guardados? Estão bem condicionados? Está bem condicionados. Falou, o que você tem dentro dessas caixas que você falou que você tem? Falei, dentro dessas caixas tem a minha história. Muito da minha história dentro dessas caixas. Muitos momentos alegres, muitas lembranças saudosas, muitas lembranças tristes, estão todas guardadas nessas caixas. Falou assim, então, você precisa abrir essas caixas. Vou te medicar para você poder ficar menos alérgico.
para você ir lá e olhar essas caixas e olhar esse passado que você já comentou comigo através da conversa, mas que parte deles estão lá. Coisas guardadas nas caixas, mas que também estão guardadas no seu subconsciente. Coisas que você não percebe, segundo os mandamentos da medicina homeopática. Coisas que eu achei que tem tudo a ver. Que você não mexe, mas que em determinados momentos, quando vem a mente, quando passa na sua cabeça, ou quando vem a pessoa, ou quando vem alguma coisa, imediatamente você aciona o inconsciente, essas forças subconscientes, elas, na verdade, o inconsciente, né? O inconsciente aflora, e isto te dá um quadro específico de alergia e alguns distúrbios que você tem de origem estomacal. Gente, eu fiquei maravilhado com a questão, já estava com ódio daquele médico. Brincadeira, né? Ele me causou uma sensação assim de reflexão. Eu fiquei pensando, então, como é que eu vou fazer renovação se eu não vou de encontro àquilo que realmente precisa ser mudado? Porque eu estou somatizando algo que a minha mente não está devidamente trabalhada, porque todos nós temos, né? Coisas que são fáceis de resolver, mas que a gente faz o seguinte: quando a gente toma algumas medidas, fala assim, não, vamos deixar isso aí quietinho, fecha o armário e deixa lá. Depois de um certo tempo, você passa e olha, né? Então, quando eu passava e olhava, eu até vou dizer a vocês, metade eu consegui resolver. Mas a outra metade é incrível. Quando não dava crise, me dava alguns sintomas de angústia, alguma coisa. E quando eu comecei a abrir as caixas, comecei a olhar algumas coisas assim me causavam um estado de alegria. E outras coisas, muita tristeza. Pessoas, fatos marcantes da vida. Né? Não são só fotos, mas são coisas da infância. Eu tenho tarefa, coisa da adolescência guardado naquela caixa, que agora eu já decidi que aquilo tem que ficar na memória, não pode ficar mais dentro da caixa. Deixei ir. Coisas de parentes, de avós que deram, coisas afetivas, mas que eu fui vendo que com o tempo algumas coisas eu guardei por pirraça, eu guardei por raiva. Tem que me despojar disso, porque essa raiva está lá, mas está em mim também. Então, às vezes, nós precisamos de ajuda nesse sentido, para a gente conseguir fazer algumas renovações que nos tragam bem-estar. Gente, vou dizer, esse foi o meu estado emocional. Eu saí de lá com duas coisas. Eu saí triste e saí ao mesmo tempo com uma sensação de que parece que eu tinha tirado um cavalo de cima das minhas costas. Um alívio. Um alívio. Eu fui para casa, esqueci meu remédio, esqueci os remédios todos, conversei com a minha mulher sobre o assunto, ela também conversou comigo sobre o assunto, e eu não dormi uma noite inteira, que eu não conseguia dormir uma noite inteira sem ter um probleminha de alergia, algum probleminha qualquer. E aí eu falei, olha, só de conversar, só de me propor a olhar com mais detalhe, abrir espaço na minha vida para poder olhar através de alguém que pudesse me orientar de fora para dentro. Não sei se vocês também têm uns cantinhos de vocês lá, as gavetinhas guardadas, coisinhas, mas vale a pena dar uma repassada lá para ver como é que as coisas estão. E o peso que isso tem na nossa vida e na nossa saúde. Tá? Olha, um ano começa com elas promessas, né? Este ano eu vou perder peso, vou comer comida saudável, vou frequentar a academia, vou economizar, fazer poupança, vou cuidar mais da minha saúde, vou passar mais tempo com minha família e amigos, vou me estressar menos com o trabalho, vou fazer uma viagem, aproveitar minhas férias e vai embora. Algumas a gente concretiza, mas algumas a gente fica ano a ano protelando, né? Por que é tão difícil mudar? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. É impossível realizar as mudanças que queremos? A maioria das nossas promessas de ano novo, geralmente, não perduram mais do que alguns dias de janeiro. No início, existe toda uma empolgação e determinação com esses novos planos, que vai se perdendo conforme retornamos à rotina. Acaba faltando tempo suficiente, dinheiro suficiente, além da própria energia para começar novas atividades. Há uma boa parcela de humanidade nisso. Afinal, é fácil ter uma nova ideia, uma vontade e desejo de algo que precisa ser mudado em nós mesmos, em nossa rotina. Porém, o momento de colocá-las em prática acaba sendo bem mais complicado. É também nossa característica termos esperança,
Por mais difícil seja a situação pela qual passamos, esperamos fortemente que cada novo ano seja melhor do que o que se passou e que as coisas mudem para melhor. Como uma nova chance, uma folha em branco, esperando para ser escrita uma nova história. Como diz o ditado popular, a esperança é a última que morre. Por que é tão difícil mudar? Quando sonhamos com uma vida melhorada, uma promoção de trabalho, em perder peso, um relacionamento feliz, entre outros, nossa expectativa é de que essa mudança venha de fora. Esperamos que o destino, a sorte, a nutricionista, nosso chefe, toda atitude por nós realizando o que almejamos, praticamente como um passe de mágica. Então, às vezes, a gente pauta e fica esperando terceiros resolverem para a gente. A pessoa quer uma melhora no emprego, mas ela não chega no chefe e não pede, ela fica esperando o chefe chegar nela e falar, vou te promover. Ela pode chegar no chefe, é uma atitude que difícil às vezes para quem é muito mais tímido, para quem é mais retraído, mas chegar e falar, olha, eu estou com perspectivas de querer crescer dentro da empresa. É possível? Se ele disser para você assim, isso a gente pode conversar mais adiante. Já é um sinal de que você precisa pensar para arrumar um outro espaço, provavelmente, porque nem sempre a pessoa já tá te descartando ali. Mas ele pode falar, olha, depende de você. Faz um aprofundamento na sua área. Né? Você mesmo fala assim, olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar sempre no horário, vou sempre produzir o melhor que eu posso, vou procurar mostrar serviço, vou mostrar qualidade para mostrar que eu mereço uma promoção e mereço estar na empresa. Se lá na frente a pessoa decidir que você não é a pessoa, você perdeu tempo? Não, você ganhou. Você ganhou um entusiasmo maior por você mesmo. Você preencheu o seu tempo com novos conhecimentos. Você se preparou para a vida, porque assim, gente, é destino. Uma porta se fecha quando o nosso coração está tranquilo, outra se abre, às vezes muito maior do que aquela que se fechou. É ou não é? Quantas vezes a gente passou por isso na vida? A gente fala, agora acabou meu mundo. E daqui a pouco o mundo começou de novo. E é melhor do que estava. Porque a gente se movimenta, a gente se mexe na direção das coisas. Então você quer fazer um regime, então você precisa de uma ajuda. A nutricionista passa para você tudo que você precisa fazer. Aí o que você faz? Você começa a fazer. Mas depois vem dentro de você, né, aquela coisinha do brigadeiro, não é isso? Brigadeiro. Minha mulher olhou para o brigadeiro, ela enlouquece. Fala, Alessandro, não compra brigadeiro. Ela olhou para o brigadeiro, ela enlouquece. Não tem regime que consiga ir para frente com o brigadeiro na frente dela. Nós fomos ontem lá em Santana do Parnaíba, eu falei, olha, tem uma lojinha ali que tem uns doces que eu vou dizer a você, né, que ela estava no canto da noite, maravilhosos. Quando eu entrei, eu falei, meu Deus, para que eu fui falar isso? Eu estou dentro da loja, saiu toda feliz com o brigadeiro na mão. Falei, olha aí agora eu quero ver o que você vai fazer. Então assim, tem que se pautar, tem que se determinar. Isso eu estou falando de questões da vida cotidiana, material, da nossa saúde, do nosso equilíbrio emocional, das conquistas materiais. Nós precisamos nos pautar e saber que se você se prontifica num caminho certo, de boa vontade, de entusiasmo com você mesmo, de garra, de gana, firmeza de propósitos, você vai sofrer. Porque tem coisas que estão muito aprofundadas na nossa alma. Mas você vai se oportunizar a luta. E a luta chama a conquista. A persistência chama a conquista. E mesmo que você não atinja a meta, você vai notar que a renovação chegou para você. E não precisa da virada do ano para você chegar nessas condições. Basta você se determinar o que é bom para você, o que é saudável. Né? Eu, por exemplo, eu tenho o constrangimento de cuidar do que eu como. Não é porque eu quero, porque eu tenho que, senão já era. Senão não vai para frente. Mas será que em algum momento eu tive a oportunidade de ser mais comedido, de comer de forma mais frugal, de forma mais tranquila? Talvez não nessa encarnação, né? Mas em outras, vai saber Deus, agora está tudo aí, né? O pacote completo. Então, tudo é preciso pensar de uma forma sadia e madura. Os planejamentos têm que ser feitos de uma forma inteligente, de uma forma metódica, programada, de acordo com a capacidade e o potencial. Aí o texto prossegue assim, é preciso uma mudança interna que aceite e acompanhe essa transformação. Da boca para fora não vale. Tem que ser dentro de você. Você quer fazer aquilo. Você quer mudar.
né? E não desanimar, gente, você tem uma casa antiga, você olha para o teto e fala, meu Deus, olha, tem um buraco naquele estufa lá no forro, né? Acho que eu vou arrumar. Aí você vai, fala, nossa, mas o buraco está tão esquisito. Desaba metade da laje. Fala, meu Deus, e agora? Qual é o certo? Tirar o restante e, se possível, fazer tudo. Senão, a casa fica do mesmo jeito. Nossa casa mental é a mesma coisa. Tem hora que a gente cutuca numa coisinha, desaba um monte de coisas em cima da gente, coisas mal resolvidas, pensamentos negativos, pessimismo. A gente tem que combater essas forças para que a gente possa experimentar a renovação. Gente, não basta só a gente conhecer o Evangelho. Não basta só a gente ser simpático e aderir ao pensamento espírita. Não basta só a gente ter simpatia, um gosto pelas filosofias espiritualistas em geral, né? Achar que a psicóloga é a melhor psicóloga do mundo, que, nossa, meu nutricionista é 10, mas o que eles orientam, a gente se esforça por praticar. Né? Porque nós estamos falando de individualidades, estamos falando da nossa vida pessoal. Então, a presença do conhecimento é fundamental para a gente despertar e acordar para a nossa realidade. Mas a aplicação, a luta para aplicar certas mudanças, certas transformações, certas conquistas, depende do suor, da lágrima, do cair e levantar, não desistir, renovar as forças de sempre. Pode observar que as pessoas que estão numa certa situação, depois que a gente fala, nossa, olha onde chegou, a gente olha onde a pessoa chegou, mas a gente não olha o que a pessoa lutou o tempo todo, a disciplina que ela teve mental, comportamental, as atitudes que ela adotou, as medidas, os erros que ela cometeu, que mesmo assim não foram suficientes para derrotá-la, para desanimá-la, ela deu a volta, continuou, né? Aí prossegue o texto assim: é preciso então aceitar uma mudança interna. Por exemplo, aquela crença antiga, aquele hábito ou pensamento que não nos permite seguir em frente, insegurança de que se merece mesmo, o quanto deseja, será que eu mereço isso? Né? Ó vida, ó azar, lembra da ovelha do Harley? Acho que não vai dar certo, não mereço. Então o que você pensou no assunto? Merece? Ué, mas tem um planejamento, eu já nasci do avesso na encarnação, que nada dá certo para mim. Isso não é verdade. Porque conquistas, é o que eu disse a vocês, conquistas pequenas internas, valem como um tesouro maravilhoso que te abre as portas para outras conquistas, outros tesouros importantes. E abre muitas vezes as portas para você ter uma vida pequena, material, mas saudável, porque você é feliz com o que tem. Você se realiza com aquilo que você tem. Quando você conquista algo que está além do que você imaginava, você fica mais feliz ainda. Mas a mente, o coração, a ação, o comportamento tem que vir junto. Como eu disse a vocês, tem conquistas que a gente consegue fora pelos caminhos do mundo e às vezes não são os melhores caminhos, que são nossos, mas nem sempre desenvolvem o nosso senso de observação interna. Às vezes até descaracteriza certos aspectos importantes da nossa personalidade e a gente não consegue praticar certas virtudes importantes para nós. Uma coisa é certa, o que não é seu, não pegue. Se você tem um caminho ilícito para poder obter e está fácil, fuja dele. Não conquiste o que não é pelos caminhos honestos, pelos caminhos ilibados, pelo caminho ético, pelo caminho moral, porque tudo isso repercutirá fatalmente em algum momento da sua vida. Em algum momento. E depois, quando a gente percebe o tamanho do buraco, o tamanho da confusão, dos erros que a gente cometeu, do sentimento que a gente agasalhou, a gente mais tarde começa a guardar e a mente, através do inconsciente, tem esse papel. É lixos, às vezes, acumulados. Tem coisa boa no inconsciente, mas tem lixo também. E os lixos, eles fazem o seguinte, eles começam a certos determinados estímulos, trazem os lixos. E os lixos vêm, o emocional se perturba, a mente se perturba, nós ficamos desorientados. E começa o corpo a somatizar, a pegar a energia e transformar em forma de enfermidade. Por quê? O que está sujo passa para o corpo e o corpo precisa, de alguma maneira, exteriorizar isso e exterioriza em forma de enfermidade. Às vezes a gente fala, mas será que perdoar realmente cura enfermidades como câncer? Cura.
A própria medicina já estabeleceu isso hoje, que é a fé, a oração, os bons sentimentos e até o perdão tem o potencial de transformar e renovar pessoas e transformar células de pessoas que estavam em vias de desencarnar e não desencarnam. Temos que pensar muito sobre o assunto, a nossa mente é muito poderosa. É até às 10 hoje, né? Estou terminando. Olha, essa dificuldade acontece por algumas razões. Uma transformação interna requer olhar para si mesmo com uma atitude de investigação, analisar sua realidade e ver o que incomoda. Para isso é preciso sair do piloto automático da rotina, parar e pensar em si. É um grande desafio, pois nos acomodamos tanto com coisas boas e ruins, situações, pensamentos, se repete com tanta frequência, que acabam sendo conhecidos e adotados como algo nosso, da nossa personalidade, por exemplo. A gente se habituou com certas coisas, falando, isso é meu, me pertence. Não consigo tirar isso dentro de mim. Não, a minha vida é assim, E se a gente tiver o azar de ainda ir a algum lugar, falando, não, você realmente nasceu da pá virada. Vai ser até o fim da vida, assim. Ninguém nasce da pá virada, gente. Sabe, a coisa mais maravilhosa que tem dentro da realidade, né, um pensamento, mas que tem muito a ver, é que há mais felicidade no céu por um ímpio que se arrepende do que 99 que já está a caminho. Os céus fazem festa quando vê a pessoa, está lutando, está ralando, está se esforçando para ser melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor profissional, melhor ser humano, mais engajado socialmente. Não adianta a gente passar a vida inteira, que dó, que compaixão, coitadinho dos menininhos pobres. Aí vem a campanha, uma hora eu vou, uma hora eu ajudo. Não vai, a campanha feita, material, é uma realidade, mas quando você faz aquilo com amor à causa do outro, você dá um tempo para si próprio, para sair do teu estado mental e irradia, além de você doar alguma coisa, você magnetiza aquela doação da tua energia afetiva e amorosa. Então você não está só dando coisas materiais, você está dando algo de si, você está se dando para aquilo que você está doando. E olha, pode acreditar, viu, gente? Às vezes num dia amargo, ruim, uma boa ação feita de coração, feita de um amor, você passar por cima da sua dor para cuidar da dor do outro, você percebe que tem um potencial dentro de você de transformação, de renovação que você nem imaginava. Acalma, refrigera o espírito. Parece que uma força soberana toma conta de você e abre as portas para você passar por aquele problema que estava grande, de repente ele diminui de intensidade, vai para 50%. Muito mais possível de poder ser administrado. Então, temos que pensar nisso, né? É impossível realizar as mudanças que queremos? O primeiro passo é o reconhecimento inicial. Saber que incomoda o porquê de agirmos dessa forma e as principais razões e motivos que levam a querer a mudar de hábito, comportamento ou situação. Né? Ou seja, é olhar para si, para os pensamentos com curiosidade e sem julgamentos. Outra coisa, né, gente? Se alguém aqui está feliz em viver na culpa, ninguém vive feliz na culpa. Errei. Nem Deus perdoa. Que bobagem. Que bobagem. Começa admitindo a deficiência, o equívoco, o erro. Nós somos almas que ainda cometemos desastres em ações, em pensamentos e emoções. Olhou-se, descobriu, se preencheu de Deus, se preencheu da vontade da mudança, né? Porque a gente vem aqui buscar o passe, buscar o atendimento fraterno e o passe, para a gente poder achar o fio da meada da nossa vida, dos nossos problemas. O passe renova, o atendimento fraterno também nos preenche, nós estamos aqui conversando e depois nós temos que ir para casa fazer o quê? Praticar o que nós ouvimos. Porque senão a gente cai na mesmice. Se você ouve uma palavra que te estimula na fé e para frente, mas você se desanima e não acredita em você próprio, ou então vive na culpa, no remorso o tempo todo, e achando que terceiros vão resolver seu problema, não vão resolver. Num lar difícil, quem tem conhecimento tem uma joia na mão, porque a pessoa pode administrar todos os problemas sem se envolver intensamente com eles, embora você seja um elemento participante. Mas não deixar a mesma intensidade de vibração tomar conta de você como tomava antes. Não é se afastar, ignorar, isolar. Não, olhar para você e ver qual a sua potencialidade de transformação e mudança. O que você pode fazer por você para conviver com essas pessoas, porque o outro não muda. Ele não é o tempo dele, ele não quer. Não é?
Olha como o efeito do bem tem valor na nossa vida, né? Quem não passou por isso ainda vai passar, né? Você vê no Espiritismo, começa a tomar uns conhecimentos, umas ideias, umas orientações, caridade, bondade, silêncio, medir as palavras, evitar impulsividade, ser mais generoso, e começa a aplicar em casa, num lar difícil. Conforme você começa a praticar, os que gostam da guerra, da briga, que sabem que qualquer coisa que te cutuca você já vai reagir, mas agora não encontra a resposta igual, começa a olhar você com um olhar estranho, não olha? Olha assim com um olhar estranho. Olhar estranho, espírita. Agora é de Jesus. E você vai segurando a onda. Na primeira exasperação que você tem, a pessoa olha para você e fala: você não é espírita? Você não é espírita? Cadê sua vivência espírita? Por quê? Porque as pessoas sabem onde reside o bem e quando ele é praticado, o valor que ele tem. Você não vai resistir sempre. Nós somos seres humanos. Mas se você consegue aos poucos ir diminuindo a taquicardia, a palavra pronta da resposta mal criada, a altura, você consegue aguardar e falar: vamos conversar depois. E você consegue dar uma solução para aquele problema, que às vezes não é a solução que você quer, nem que o outro deseja, mas uma solução de evitar a exacerbação da guerra, você já está em conquista. Você já está renovando a sua casa, a atmosfera do seu ambiente, a sua convivência, você está tendo autodomínio, e o corpo agradece, hein? A saúde do corpo agradece. E essa energia, ela diminui de intensidade. Quando você sai para o mundo, para o trabalho, você já não é... Porque assim, a gente... É gozado a gente, né? A gente fica nervoso em casa, depois começa a descontar em todo mundo que está fora de casa, né? Desconta no cobrador, desconta em todo mundo, vai descontando. Parece que a gente atrai as pessoas que cutucam a gente na hora que a gente não quer, não é isso que a gente está nervoso. Parece que tudo atrai. Então, você percebe que o mundo não se torna tão hostil a você porque a hostilidade não está em você. A gente fala, mas a hostilidade está dentro de mim, ninguém vê. Não acreditem nisso. A percepção individual não é só visual, não é só tátil. A percepção que você tem do outro também é expansão da energia. Todos irradiamos energias e umas energias influenciam a outra. Às vezes você é tão sensível que entrou um antipático nervoso atrás de você, você já está sabendo que a pessoa não tá de pá virada já. Só de você perceber a presença dela. E o outro te percebe. E você percebe o outro. Quando você está num campo vibratório de um certo autocontrole, administrando, está tristezinho, mas está controlando, você começa a não atrair essas forças. E isso facilita o restante do seu dia. Né? O indivíduo passa, o cachorro morde, ele chuta o cachorro. Né? Aí ele fica nervoso, vai lá e desconta no outro. O outro desconta no outro, o outro desconta. Alguém tem que quebrar a corrente. Alguém tem que quebrar a corrente, não é? Bom, eu acho que era isso, gente. Às vezes nós precisamos mesmo de essas reflexões todas para a gente conseguir. Tem mais coisa aqui, mas o tempo não nos permite, né? A gente precisa dessas reflexões. Então, o meu papel aqui hoje é assim, dizer para vocês que seja um ano novo maravilhoso, viu? Que vocês façam mesmo um bom planejamento consciente, lúcido, capaz, que vocês tenham metas arrojadas, se vocês acham que são capazes, encara mesmo, vai em frente, seja profissional, seja conquista pessoal, seja a casa própria, seja uma harmonia melhor na família, a cura de uma enfermidade pessoal de alguém da família, uma melhora como individual, como pessoa, como espírito. Seja qual for sua conquista, se arroje, se planeje, conte com toda a espiritualidade, o seu espírito protetor que está com você te ajudando. E olha, mais uma gama de espíritos familiares que já foram antes da gente. Esse povo, eles sabem como é que é voltar para lá e ter que encarar essa bronca que a gente está aqui ainda encarando. Fala, meu Deus, podia ter feito tanta coisa, então agora eu vou ficar colado no Sérgio e vou ficar ali, ó, no ouvido dele. Não, Sérgio, não, peraí, segura aí. Né? Porque a nossa felicidade, a felicidade dele é saber que de nos ajudar de alguma maneira a gente volta melhorzinho do que quando eles voltaram. Satisfeitos. Né? Realizados. Né? Então confiemos em Deus, mas uma confiança operosa. Fé é ação, operosidade. Não tenha medo da sua imperfeição nem dos seus limites. Trabalhe para superá-los.
cognitivo, intelectual, cultural. Você quer uma vida mais tranquila, melhor? Vai, corre atrás. Você tem um quartinho lá que você precisa dar uma geral nele, começa amanhã já. Hoje não, deixa para amanhã. Né? Abre aquele quartinho, uma gavetinha, olha tudo que está lá, coloca tudo no seu devido lugar e transforma tudo que está à sua volta como um reflexo de coisas boas e ruins da sua vida, mas que estão sob controle. Porque aquilo está guardado materialmente, mas pode estar guardado em profundidade dentro de você. Trabalha, transforma aquilo. Pede ajuda para a espiritualidade. Não está conseguindo? Busca uma terapia. Busca o Dr. Cid. Busca alguém, busca um homeopata, bom, quem vocês acharem que vale a pena, procurem algo que possa ajudá-los. Porque nem sempre a gente a fluidoterapia resolve. Às vezes nós precisamos de técnicos da mente e do emocional para nos ajudar a fazer um aprofundamento de nós mesmos. As escolas espíritas nos proporcionam isso através da reforma íntima. Mas desde que a gente faça uma reforma íntima, realmente pautada numa finalidade de realmente se descobrir e melhorar-se interiormente. É um trabalho longo, mas um trabalho que precisa ser começado. Algumas coisas da nossa vida não mudam porque o medo tomou conta. Porque nós desacreditamos de nós mesmos, porque nós não estamos vinculados realmente à religião de forma mental e emocional. A gente está por tradição, por uma conveniência, em busca de ajuda. A religião ajuda, mas ela precisa que você se movimente na direção daquilo que você conhece. Acabamos de tomar um passo, a gente pode muito bem sair para fora e perder tudo que nós recebemos, até a paz interior. Um simples gesto embrutecido na rua, no trânsito, em qualquer coisa, uma discussão qualquer pode neutralizar tudo. Né? Vou fechar com uma musiquinha para nós. E aí, já estou encerrando, tá bom, Luísa? Uma musiquinha, vamos lá. Uma musiquinha para levar a gente para cima, tá bom? Muita paz a todos, obrigado pela atenção de vocês. Grupo União é harmonia, viu? Em breve assim refazer.